Será que já aconteceu com você ou só com a gente? De você estar tendo uma conversa com o seu cônjuge e você usar mal as suas palavras e em vez de construir, você acabar ferindo a pessoa que você ama. E aí aquilo que era para ser uma conversa normal se torna uma grande confusão. Será que você, já no calor das emoções, não usou as palavras erradas e acabou transformando uma conversa numa grande guerra? É sobre isso que a gente vai falar hoje. É isso aí, esse nosso podcast é para sempre nós. E você está convidado a participar com a gente, para a gente junto aprender sobre assuntos de casamento, que eu acho que te interessa muito, né? Sim, nós criamos esse podcast com o objetivo de ajudar você a lutar pelo teu casamento. Nós entendemos à luz da palavra de Deus que casamento é para sempre. E a realidade que a gente vê, infelizmente, é de muitas pessoas escolhendo o caminho do divórcio. Então nós temos trazido reflexões aqui bíblicas para poder ajudar você a fortalecer o teu relacionamento e assim você conseguir continuar lutando e acreditando no teu relacionamento. E mesmo você que é solteiro, eu sempre reforço isso. Você pode acompanhar os nossos conteúdos, você vai aprender e se preparar para errar menos do que a maioria quando você encontrar a pessoa que você ama. E nós estamos agora então numa série, não é isso? Uma série chamada Comunicando Amor. Então a gente vai estar falando sobre comunicação no casamento, que é um dos maiores desafios dos casais hoje em dia, eu acho que sempre, né? A gente tem essa estatística hoje, que é um dos maiores desafios do casamento. Nós já fizemos um primeiro episódio, a gente vai deixar aqui na descrição o link também, caso você não assistiu, vai lá depois e assiste. E hoje nós temos como tema palavras que ferem. A gente vai meditar nessa palavra. Mas antes eu quero te fazer um convite, que você se inscreva então no nosso canal, ou se você estiver ouvindo essa mensagem por alguma plataforma de áudio, se inscreva no nosso podcast. Primeiro, porque é de graça, você pode fazer isso rápido agora aí onde você está e você também vai ficar conectado com os nossos conteúdos. Você vai poder continuar acompanhando os conteúdos que a gente vai compartilhar aqui. E, obviamente, se você deixar também a sua curtida, o seu joinha, você vai ajudar a gente a alcançar ainda mais pessoas com essa mensagem. Então, você pode fazer isso. Um outro convite que eu quero te fazer é que você siga a gente no Instagram. Então a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio o nosso Instagram para que você possa seguir a gente lá e acompanhar o nosso dia a dia, acompanhar a nossa rotina. A gente também compartilha outros conteúdos ali quase que diariamente. Então vamos para o versículo de hoje. A Cris vai ler para a gente. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Isso está lá em Provérbios 15:1. Então repete aí, por favor. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então olha que interessante, ele está falando aqui algo muito importante de que as nossas palavras, a forma como a gente comunica, ela impacta, ela reflete diretamente nas nossas emoções. Palavras tocam emoções, palavras transmitem emoções e ao mesmo tempo elas tocam nas emoções dos outros. Isso é muito importante da gente entender. Primeiro, para que quando a gente estiver ouvindo alguém, a gente possa ouvir não apenas aquilo que ela diz, mas ouvir também o coração. A gente falou sobre isso no episódio anterior. Exatamente. Mas agora a gente também está falando o contrário. A gente também está mostrando que a importância não é só você ouvir os sentimentos do outro, mas também você saber transmitir os seus sentimentos e saber que aquilo que você está transmitindo vai tocar também no coração do outro. Então existem dois caminhos muito claros aqui. A nossa interação, a nossa forma de falar, ela pode produzir algo bom no coração do outro ou ela pode provocar algo ruim, destrutivo no coração do outro, gerando feridas. Feridas que, consequentemente, vão gerar um retorno também negativo. É sobre isso que ele está falando aqui. Então a gente tem que tomar cuidado. E ele fala aqui sobre palavras ríspidas. O que são palavras ríspidas? Pois é, às vezes a gente pensa, né, que palavra ríspida são apenas aquelas coisas que são óbvias, né? Exemplo, xingar, maltratar, gritar, isso é óbvio que a pessoa está sendo ríspida. Mas muitas vezes a palavra ríspida, ela também é mais sutil e também é igualmente perigosa. Tanto gritar é perigoso com a pessoa porque você está ofendendo a pessoa diretamente, claramente, como também falar de uma forma baixa, porém irritadiça, sem paciência, né? São exemplos de como a gente pode ser ríspido com o outro. Nós olhamos agora há pouco no dicionário
que ríspido ele pode significar também áspero, né? Talvez tenha raiz até na Áspero. mesma palavra. E aí você deu o exemplo da parede, né? Exatamente. Quando uma parede está áspera, por exemplo, né? Uma parede de chapiscada, né? Exemplo. A gente toca na parede, o que que acontece? A gente se machuca. O que que a gente faz? A gente se afasta. Quando a parede ela nos machuca, a gente não vai encostar nela. Quando uma pessoa ela é áspera com a gente da mesma forma vai se afastar. Qual é a nossa reação? Tá bom, a pessoa falou alguma coisa. Você, tá bom, tá bom. Então, beleza, né? Você já vai se afastando. Você se machucou e você quer se afastar. Isso é ser áspero, é ser ríspido. Então, que a gente não seja áspero, não seja ríspido com quem a gente ama. Com ninguém, mas nem com quem a gente ama, né, gente? Então a gente vai aprofundar no que são essas palavras ríspidas, o que são essas palavras ásperas, essas palavras que ferem. É o que ele está dizendo aqui nesse versículo. Que existem palavras que ferem. E quando nós usamos palavras que ferem, obviamente nós suscitamos a ira no coração do nosso cônjuge. Então nós separamos algumas coisas aqui que nós temos que estar atentos. Primeiro é sobre generalizações, palavras que são palavras genéricas, palavras que generalizam. Isso é muito complicado porque isso traz um sentimento para o outro de que ele é mais um no meio de um universo do mesmo tipo. Então, por exemplo, você sempre faz isso. Será que é realmente verdade que essa pessoa sempre faz isso? Será que é realmente verdade que essa pessoa sempre age dessa maneira? Sempre erra, né, Quando, naquilo ali. quando a gente diz assim, sempre, você sempre faz isso, qual é o sentimento que vem no outro? Ah, se eu sempre faço assim, então eu vou desistir de tentar acertar, né? Porque eu vou sempre errar mesmo. Vai desistir. E outra, quando você diz você sempre faz isso, você está anulando tudo de bom que aquela pessoa já fez, ou todas as vezes que Exatamente. aquela pessoa não agiu dessa forma, ou agiu de uma forma diferente. Então fere, machuca. Outro exemplo, você nunca me ajuda. Será que é verdade isso? Que essa pessoa Será? nunca ajuda? E é a mesma coisa que a gente já disse, quando você usa essa palavra nunca, você está anulando todas as vezes que aquela pessoa de fato ajudou e você está invalidando tudo aquilo que essa pessoa já fez, todo o esforço que essa pessoa já teve. Né? Ou seja, não é uma verdade, é uma inverdade quando a gente generaliza. É Você muito duro. é igual a todo mundo, né? Todo homem é igual, toda mulher é igual, todos são assim. São termos que generalizam, né? Homem é tudo igual, né? E você é mais um deles, não presta. Ó, meu Deus. É terrível. Né? Por quê? Porque isso automaticamente, a generalização, ela é também uma comparação. Você está colocando aquela pessoa num saco junto com um monte de outras pessoas que não prestam em determinado aspecto. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não usar termos que generalizam, sempre, todos, nunca, né? Isso aí. E coisas desse tipo. E até essa frase, né? Você é igual ao seu pai ou igual à sua mãe. Poxa, gente, isso machuca duplamente. Porque além de você desonrar a pessoa que o seu cônjuge ama, o pai e a mãe, é uma coisa muito séria você desonrar o pai e a mãe daquela pessoa, você tá dizendo que você é igual no sentido ruim, você não tá dizendo no sentido bom, né? Então vai machucar duplamente a pessoa. Você tá chamando ela de uma coisa ruim, que às vezes é uma coisa que ela mesma discorda do pai ou da mãe, ela não quer ter aquele defeito, né? Mas você não tem que desonrar os pais e você tem que ajudá-la a melhorar naquilo ali. Um outro tipo de palavra que fere são as palavras de acusação. É quando nós atacamos o caráter da pessoa em vez de atacar o problema. É quando, ao invés da gente estar procurando resolver uma situação, a gente está procurando um culpado. E a gente acaba encontrando esse culpado sempre no outro, né? O culpado nunca é a gente, né? Então a gente acaba usando palavras de acusação e essas palavras, obviamente, ferem porque elas implicam que toda a responsabilidade por determinado problema estar acontecendo é do outro e nunca nossa, né? Então, por exemplo, aqui, você só pensa em si mesmo, você faz de propósito para me irritar, você não se importa comigo, né? Essas palavras ferem, são palavras ríspidas. Por quê? Porque elas mostram que a gente está interpretando o outro da pior maneira possível. Exatamente. O problema da minha vida é você estraga tudo. Isso vai edificar a vida do outro de alguma forma? Ele vai passar a ser aquilo que você quer, você acusando ele dessa forma, na verdade, você só vai estar afastando ele mais ainda. Sempre que uma situação acontece, nós temos a nossa forma pessoal de interpretar as coisas. É o que a gente chama na teologia de cosmovisão. São os nossos pressupostos, aquilo que a gente acredita ser a verdade ou ser o certo, e a gente usa essas informações para interpretar tudo o que está acontecendo à nossa volta.
E é interessante como que a gente sempre tem pressupostos positivos em relação a pessoas estranhas, pessoas que nós não conhecemos, né? Quando uma pessoa lá fora faz uma coisa ruim, não, mas ela não quis dizer isso, não, mas essa pessoa é uma pessoa boa, não, mas não é Ela tava num dia possível, ela ruim. estava num dia ruim. A gente dá todo o crédito para as pessoas que a gente não conhece. Agora, com as pessoas que estão mais perto da gente, com as pessoas com quem a gente tem mais intimidade, geralmente a gente faz o contrário. A gente sempre interpreta o que a pessoa disse ou fez da pior maneira possível, né? Ah, não, você agiu assim porque você só pensa em você, você não pensa em mim, você não se importa comigo, você não está nem aí para nossa família e coisas desse tipo. Então a gente tem que ter muito cuidado que na nossa comunicação a gente busque sempre resolver o problema, ser objetivo, ser Foco. focado. Se você sentir a necessidade de expressar os seus sentimentos, expresse com respeito, com paciência, com calma, como que você está se sentindo em relação a determinada situação, mas evite ao máximo palavras de acusação, porque são palavras que ferem. Exatamente. Como você está se sentindo, né? E não que o outro é isso, que o outro é aquilo. Tom de voz agressivo ou sarcástico. Obviamente, esse talvez seja um dos mais óbvios aí, né? Quando a gente usa palavras de baixo calão, seja para expressar o nosso sentimento de raiva, ou seja também para pior ainda, né? Seja também para diminuir o Sarcástico. outro, né? Xingamento, obviamente, é uma coisa que a gente não precisa nem discutir aqui, mas que é importante a gente citar. E também o sarcasmo, né? O sarcasmo é quando a gente usa, quando a gente debocha, né? Basicamente, né? Debocha. Ah, claro que você não vai conseguir fazer isso mesmo. Você não consegue fazer nada. Exemplo, né? O que veio agora à mente. Mas vocês sabem o que é sarcasmo, né? Então não seja sarcástico com o outro, porque isso é um grande desrespeito e machuca muito. Então, a partir do momento em que a gente entende o que são essas palavras ríspidas, essas palavras que ferem, vamos caminhar então para as soluções propostas. Como que a gente pode usar palavras que constroem na prática? Aqui vão 4 dicas práticas que vão nos ajudar, né, a transformar a nossa forma de se comunicar. Então, primeira coisa, gente, é respirar antes de falar, né? Você, antes de só coisa ruim que você vai machucar o outro, respira. 3 minutinhos. 3 minutinhos é suficiente? Talvez seja. Bebe um copo d'água, Nem vai no sei. banheiro. Às vezes você pode deixar para ter essa conversa num No outro outro momento, dia. no outro dia. Aí vai Exato. depender de cada situação, de cada pessoa. Mas o importante é, não se preocupe em ter sempre uma resposta pronta para tudo e querer responder tudo de imediato. Às vezes vale muito mais a pena você guardar a sua resposta para um momento mais apropriado, até que os ânimos se acalmem, que você tenha até tempo de refletir no que a outra pessoa falou e você possa responder de uma forma mais adequada. Segunda dica é você trocar as acusações por expressões de sentimento, ou seja, em vez de você buscar acusar o outro, você simplesmente falar como que você realmente está se sentindo, expor os seus sentimentos, e a gente parte do pressuposto que vocês já assistiram ao vídeo passado, então vocês já sabem se ouvir com empatia, então você vai poder expressar os seus sentimentos e a outra pessoa vai te ouvir, mas sem que você use palavras de acusação. E a outra dica prática é usar palavras que unem, né? Então, em vez de você falar assim, ah, dá um jeito, não, como nós vamos resolver isso? É focar na solução, né? É, focar no seu. Primeiro você foca no problema O e inimigo é não. o problema e não o outro. Exatamente. Primeiro você foca no problema para resolver o problema sem as emoções. Tá, vamos lá. Como que a gente pode realmente resolver o problema, né? E como que nós vamos resolver esse problema? Juntos. Agora você foca na solução. Como que nós podemos resolver esse problema? Juntos. Focar na solução em unidade. Porque nós somos uma dupla, nós somos um time. Em último lugar, pedir perdão. Né? Parece simples, mas ao mesmo tempo Mas não talvez é. seja o mais complexo aqui. É a gente ter realmente essa capacidade, essa humildade, essa habilidade de pedir perdão com mais rapidez e com mais facilidade. Né? Isso também resolve muitas coisas e isso traz temperança e calma. Então, caminhando para as conclusões, A gente pode dizer que as palavras, elas são muito importantes. Elas podem curar ou elas podem machucar. Então, o que a gente escolhe? A gente escolhe curar a pessoa amada ou a gente escolhe machucar mais ainda, afundá-la mais ainda. Então, vamos escolher bem as nossas palavras para termos um casamento feliz. é isso aí. A gente tem que ser intencional na nossa comunicação para que a gente possa construir e não destruir ainda mais. E isso passa por esse princípio de que a gente não use palavras ríspidas. E aqui você já entendeu um pouco do que são essas palavras ríspidas no vídeo de hoje, tá certo? Então a gente vai para o desafio prático e a oração final.
Isso aí, o desafio prático é você observar aqueles momentos que você já sabe que você vai se irritar. Você já sabe que você vai ser sarcástico ou que você vai se irritar disso e você vai fazer diferente. Nossa, esse é o desafio. Sim, é você fazer diferente. Pelo menos uma vez por dia, né? Aquele momento que você sabe que você iria se irritar normalmente. Agora você é uma nova pessoa posicionada diante de Deus. E você vai ouvir com calma, você vai respirar, você vai responder depois, enfim, você vai fazer diferente. Amém? É isso aí. Nós vamos fazer uma oração. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no nosso podcast. Se esse vídeo te abençoou, eu tenho certeza que sim. Deixa sua curtida e compartilha com o máximo de pessoas. Amém? Senhor, eu quero abençoar aqueles que estão me vendo ou me ouvindo nesse momento. Que o Senhor ajude cada um, cada casal, a usar palavras que edificam e não palavras que ferem. Que o Senhor abençoe cada um na sua forma de se comunicar. Que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para que possamos construir relacionamentos que durem para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.